Aleluias, glória a Deus. Estamos aqui para liberar uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Acreditamos profundamente que o Senhor nos deu uma direção muito clara. Somos aqui de Rondonópolis, da Igreja Batista Éden, e temos aqui alguns projetos sociais que o Senhor confiou a nós, e nós somos muito gratos com o Senhor por isso. E todas as nossas palavras online, eu gosto de falar daquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. Não para engrandecer a esse lugar ou aos homens deste lugar, mas para engrandecer o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Alguns projetos, eu vou falar do projeto que nasceu no coração de Deus. O restaurante 5 pães e 2 peixinhos. Um restaurante que tem alimentado hoje 40, 60 pessoas diariamente nesse lugar. Nós temos um culto e depois desse culto, de segunda a sábado, nós servimos uma refeição para aqueles que não têm condição. Depois do restaurante, nós temos 3 unidades hoje de casa de recuperação, onde nós acolhemos esses meninos que procuram ajuda, e hoje nós cuidamos de mais de 50 filhos neste lugar, para a honra e para a glória de Jesus. O Senhor tem nos sustentado e tem nos guardado aqui. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluias? Hoje nós temos a participação especial do nosso amigo Felipe, do nosso irmão em Cristo, Igor, que é meu cabeleireiro também, homem de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Também vamos ter também no final a irmã Aline cantando um louvor da parte de Deus para os nossos corações, amém? Eu vou compartilhar com você que é meu amigo aqui no WhatsApp o link da palavra para que você possa nos acompanhar. Eu tenho falado nesses dias que o evangelismo na igreja mudou. Como assim, pastor? Há um tempo atrás, evangelismo era pregar nas praças, era pregar de casa em casa, entregar folhetos. Hoje, evangelismo é compartilhar. Você tem uma ferramenta aí na sua mão, que é simplesmente um clique. Quando você compartilha a palavra de Deus, essa palavra alcança milhares e milhares de pessoas. Deus tem nos dado uma direção e Ele tem nos honrado. Nós temos alcançado muitas e muitas pessoas através dessa ferramenta. Então compartilhe essa palavra. Deixa Deus te usar poderosamente. Amém? O áudio tá beleza? Tá tudo tranquilo aí, Aline? Minha cantora, tá saindo tudo certinho? Amém? Você de casa que está nos acompanhando e você que está aqui, abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 14, verso 25. Lucas, capítulo 14, verso 25. A palavra de Deus diz assim: certa vez, ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim, e não deixar pai e mãe e mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que tomar a sua cruz e não vier, qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se alguns de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode enfrentar ao que vem contra ele com 20.000? Se não puder enfrentá-lo, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e propõe-lhe acordo de paz. Da mesma forma,
qualquer de vós que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Eu vou repetir esse versículo. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se tornando insípido, como recuperar-lhe o sabor? Versículo 35. Nem presta para terra, nem para adubo, e é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluias. Vamos orar, igreja? Vamos orar? Tá tudo certo aí, irmã Aline? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Amigo Jesus, a sua presença é real neste lugar. Não estamos aqui mais uma vez para simplesmente liberar um discurso sobre a terra. Não, Jesus. Estamos aqui porque cremos que o Senhor nos deu uma direção clara para liberar uma palavra do seu coração para esta geração. E a tua palavra, ela não é uma palavra de sabedoria humana, mas ela é uma palavra de poder de Deus, porque o teu evangelho é um evangelho de poder, de transformação e de sinais. Pai, todos aqueles que estiverem ouvindo e assistindo e vendo essa palavra, sejam tocados pelo teu fogo, sejam tocados pela tua presença, Espírito Santo, sejam tocados pelo seu avivamento. Ativa essa nação, ativa essas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Traga o entendimento simples que a tua palavra tem, direto e verdadeiro aos nossos corações. O Senhor é santo, Jesus. O Senhor é adorado, bendito e eterno. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tu és santo, santo, santo. Não nos cansaremos, Rei. Não nos cansaremos de anunciar as boas novas, de anunciar as boas novas, de anunciar as boas novas. Ele está voltando, o príncipe da paz está voltando, o rei está voltando. Santo, santo, santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Rei Emmanuel, Emmanuel. Xarababaie, xarabai. Oh. Igreja, eu costumo dizer que a palavra de Deus é simples, mas nós, nos nossos dias, temos complicado aquilo que é simples. E essa palavra é mais uma palavra simples, clara e direta ao seu coração. Essas palavras que nós vamos liberar hoje, elas não são palavras do pastor Rodolfo, mas é o próprio Jesus que disse. São palavras do Mestre, são palavras do Rei, são palavras do Santo, são palavras daquele que virá julgar a igreja na sua volta, na sua segunda vinda. São palavras daquele que morreu por você, que aceitou do jeito que você é e agora quer mudar a sua história. E para você entender o que nós lemos, preste atenção nisso. Você precisa entender o contexto. Antes um pouco do versículo, no mesmo capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24, Jesus conta uma parábola de um rei que foi fazer uma festa e mandou o seu servo convidar as pessoas quando tudo estava pronto. Mas a Bíblia diz, igreja, que um arrumou uma desculpa que tinha comprado um campo, outro arrumou uma desculpa que tinha comprado uns animais, e o outro arrumou uma desculpa que tinha se casado, e nenhum desses três convidados pôde ir à festa da parábola de Jesus. O dono daquela festa manda chamar, fala para o seu servo, vai e chama os cegos, aleijados, mancos, chama aquelas pessoas desprezíveis aos olhos da sociedade.
naquele tempo, ter uma deficiência física. Nos nossos dias, não. Nós amadurecemos e olhamos com compaixão para as pessoas deficientes. Mas naquele tempo, ter uma deficiência física, Aline, era ser alguém claramente taxado, Alex, que tinha uma coisa errada com ele da parte de Deus. Ele era um amaldiçoado, Kleber. E aí Jesus, nessa parábola, Jesus fala assim: o dono da festa mandou um servo dele chamar, e o servo saiu imediatamente e foi chamar aquelas pessoas desprezadas. A Bíblia diz que a casa daquele senhor não ficou completa, e que aí o rei olha para aquele servo, e aí diz assim: não quero a minha casa vazia, chame, vai nos valados, nos becos, e chame, eu quero a minha casa cheia. E o versículo 24, o dono da festa disse assim: eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Igreja, eu vou falar ai 3 vezes. Ai, ai e ai. Olha o que o dono da festa, igreja, o dono da festa nessa parábola é Deus. E Deus disse assim: aqueles que não aceitaram o convite para a sua festa, de maneira alguma, aqueles que receberam o convite, mas por algo da terra, por algo deste mundo, por uma coisa transitória e passageira. Esses 3 homens da parábola, eles deixaram de ir à festa por algo transitório e passageiro, por algo deste mundo. O dono da festa, que é Deus nessa parábola, diz assim: de maneira alguma, estes que foram convidados provarão do meu banquete. Igreja, sabe qual é o contexto do que nós lemos do versículo 25 ao versículo 35? Jesus vinha de uma história, de uma parábola para o versículo 25. A história era que os homens foram convidados para participar da nova aliança, que os homens foram convidados a participar do reino de Deus, que os homens foram convidados a participar do reino dos céus, mas eles não quiseram, por conta das coisas da terra, por conta das coisas transitórias. E Deus disse: de maneira alguma, igreja, aqueles que preferirem as coisas da terra, aqueles que preferirem o pecado, aqueles que preferirem os bens materiais, aqueles que preferirem a prostituição, os prazeres deste mundo, de maneira alguma esses farão parte do reino que está por vir. Igreja, este é o conceito da história que eu vou contar para você agora, do versículo 35, do versículo 25 ao 35. Jesus sai dessa conversa e de repente ele diz assim no versículo 26: se alguém vier a mim e não deixar pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, irmãos, até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele fala assim: se você não estiver disposto, não só de abrir mão das coisas da terra, mas de abrir mão de toda a sua família, por amor de mim. Igreja, o evangelho é simples, Jesus dizendo: você não é digno de mim. Ele diz assim no próximo versículo: se você não estiver disposto a tomar a sua cruz e me seguir, você não é digno de mim, você não é digno de ser chamado meu discípulo. Aí ele conta uma história. Ele diz assim: qual homem que quando vai construir uma torre, não senta primeiro para ver quanto vai custar, para que ele não passe vergonha de lançar os alicerces e não ter como acabar. Aí ele conta outra história. Como Jesus é maravilhoso. Diga para o seu irmão assim: a religião não presta. Fala aí: a religião não presta, mas Jesus é maravilhoso. Quem pode dar um glória a Deus bem forte, igreja?
Ele conta outra história, ele fala assim: qual é o rei que indo guerrear contra outro rei, quando ele vê que não consegue vencer aquele rei, não manda embaixadores para propor um acordo de paz? Aí ele diz algo muito forte no versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas quando o sal perde o seu sabor, que valor ele tem? Ele não presta para a terra e nem para o adubo. Igreja, você já parou para pensar nisso? O sal só tem uma função: dar sabor às coisas. Quando o sal perde o sabor, ele não serve nem para adubo. Fala para o seu irmão do seu lado, fala para essa pessoa que está do seu lado: quando o sal perde o sabor, ele não serve nem para esterco. Quem está me entendendo, igreja? A palavra de Deus é muito simples, igreja. Jesus vem desse contexto e deixa algo claro. E aí você pode estar dizendo assim: não, pastor, essa palavra é verdade, e eu sou digno de ser discípulo de Jesus, porque Deus está acima de todas as coisas para mim, porque eu amo a Deus acima da minha família, porque eu amo a Deus, como Jesus falou aí: aquele que quiser ser meu discípulo, que deixe pai, mãe, irmãos, família, negue a sua vida e tome a sua cruz e siga-me. E eu quero começar essa mensagem por aqui, porque até agora eu contei história, mas agora eu quero te trazer a mensagem de Jesus. Fala, qual é a mensagem de Jesus, pastor? Fala, qual, pastor? Arrependimento. E nós vivemos em um tempo aonde a igreja que se diz da parte de Deus, na verdade ela é sinagoga de Satanás, e não tem nada a ver com Jesus. Porque Jesus foi muito claro aqui. Ele disse assim: se você não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, e negar a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Pastor, o que Jesus está falando? Que é para me abandonar todo mundo? Não, igreja. Jesus não está falando para você abandonar todo mundo. Até porque a palavra de Deus diz assim: que aquele que deixa os seus familiares próximos, esse é pior do que o incrédulo. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando nesse versículo, ele está dizendo assim: se eu, Jesus, se as minhas palavras, se os meus mandamentos, se a minha vida, se a minha vontade, Jesus falando, não estiver acima de todos na sua vida, você não será meu discípulo. É isso que Jesus está falando. Pastor, qual é a palavra de Jesus? A palavra de Jesus, igreja, o mandamento de Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a você mesmo. Mas existe um lugar nas escrituras que eu sou apaixonado, que é Lucas capítulo 6, versículo 27 em diante. Jesus deixa algo muito claro ali, muito claro. Você precisa ler Lucas 6, do 27 até o final, sobre os mandamentos dele, sobre o amor dele. Igreja, e o primeiro confronto que eu quero trazer para você, igreja, quando você não é discípulo de Jesus, fala para o seu irmão assim, ó: quando você não é discípulo de Jesus, você é escravo do diabo. Fala para outro irmão assim, ó: quando você não é discípulo de Jesus, você é escravo do diabo. E Jesus deixa algo claro: se você não amar Ele acima de todos na sua vida, você não poderá ser discípulo dele. E o primeiro confronto que eu quero trazer para você é muito simples. Jesus disse que quando alguém batesse na sua face, você precisa oferecer a outra face. Jesus disse que nós devemos pagar o mal que é feito contra nós com o bem.
E a pergunta que eu quero deixar para você aqui é se você ama mais Jesus ou a sua família. A pergunta que eu quero deixar para você aqui, se você ama mais Jesus ou seus filhos. E é muito simples de achar esse entendimento. É muito simples de achar essa resposta dentro de você. É muito simples. A palavra de Deus é simples. Quando alguém faz mal para uma pessoa que você ama, para um filho, para um pai, para uma mãe sua, como você reage? Como é a sua reação? Você manifesta aquilo que Jesus ensinou? Quando alguém persegue os seus, você manifesta o amor incondicional que Jesus manifestou por você na cruz do Calvário? Ou você tem manifestado o diabo? Quem está entendendo essa palavra, igreja? Jesus foi muito claro aqui. Essa palavra é dura. É dura ou não é, igreja? É. Mas é a palavra de Jesus, Tiago. Jesus falou: olha, se eu não estiver acima de todos na sua vida, você não será meu discípulo. Existe uma igreja iludida. Existem pessoas iludidas nesses dias, que elas acham que são da parte de Deus, mas elas são sinagoga de Satanás. Porque quando eu não sou discípulo de Jesus, eu sou escravo de Satanás. Igreja, eu não estou falando isso para te matar. Eu estou falando isso, igreja, para gerar em você arrependimento. Aqui está um homem desesperado que quer gerar em você arrependimento. Jesus não está atrás de uma igreja de falácias. Jesus não está atrás de uma igreja de falatórios. Jesus está atrás de uma igreja de ações. Jesus está atrás de homens e mulheres que o colocarão no lugar que ele deve estar, acima de todas as coisas da vida dele. Como você precisa entender isso? Era isso que Jesus estava falando no versículo 26. Os meus mandamentos, as minhas palavras, os meus ensinamentos, aquilo que eu vim deixar para vocês, tem que estar acima de todos na sua vida. Senão, vocês não serão meus discípulos. E quando eu não sou discípulo de Jesus, Alex, eu preciso repetir isso. Eu sou escravo de Satanás. Quando eu não desejo o Senhor acima de todas as coisas, o inferno me alcança para matar, roubar e destruir a minha vida. Olhamos para a nossa sociedade e vemos uma sociedade falida, uma sociedade destruída, que até tem recursos financeiros, mas não tem paz, que até tem bens materiais, mas não tem paz, que até tem muitos prazeres, mas sempre sente um vazio, que até vão nas igrejas, que até congregam há 20 anos, que até oram e conhecem a Bíblia, mas continuam vazias, depressivas, porque pensam que são discípulos de Jesus, mas tudo está antes de Jesus, tudo está primeiro, e tudo é prioridade antes de Jesus. O que Jesus ensinou, o que Jesus deixou para nós, o que Jesus falou sobre amor incondicional, não, pastor, não é para nós, era para Jesus. Jesus quer que eu e você, pastor, sejamos justos, pagamos olho com olho, dente com dente. É isso que Jesus quer. Não, igreja, Ele não quer isso, Ele não ensinou isso, Ele não pregou isso, Ele não deu exemplo disso. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é a expressão exata da vontade de Deus para mim e para você. Jesus é o modelo.
As palavras dele têm que ser tudo na sua vida. Igreja, o outro versículo, Jesus disse assim: aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Igreja, escuta isso. Sabe o que significava morte de cruz naqueles dias? Morte de cruz significava assim: ser maldito. Morrer na cruz era ser maldito diante dos homens. Fala para o seu irmão assim, ó: morrer na cruz era ser maldito diante dos homens. Então eu vou traduzir o que Jesus estava falando aqui no versículo 27. Se você não desejar ser maldito diante dos homens, você não é digno de ser discípulo de Jesus. Fala, ó. E quando eu não sou discípulo de Jesus, eu sou escravo de Satanás. Quem está me entendendo, igreja? Essa palavra de Jesus, igreja, do versículo 27, ela vem de confronto direto a pensamentos diabólicos implantados na nossa geração. A nossa geração nunca viveu de tamanha ignorância. A nossa geração não tem Deus como centro da vida dela. A nossa geração tem o umbigo dela ou dele como centro da vida dele. Quando ele ouve que Jesus falou que tínhamos que tomar a nossa cruz e seguir ele, ele fala assim: não, é no sentido figurado. Não, tomar a minha cruz é eu andar. Eu não vou dar esse exemplo, não. Tomar a minha cruz não é como Jesus, não, pastor. Você está muito radical, igreja. A palavra de Deus é simples. Tomar a minha cruz é ser rejeitado pelos homens. Igreja, eu vou te contar um segredo. Claro, Pedro, todas as vezes que você liberar algo do céu sobre a terra, escuta isso. Todas as vezes que você liberar algo do céu sobre a terra, os homens da terra vão te perseguir. Fala, por quê, pastor? Porque Jesus é o exemplo. Jesus liberou, Aline, algo do céu sobre a terra e foi crucificado pelos homens. Então quando Deus levanta um profeta de verdade, cara, eu preciso ler isso. Abra a luz, porque tem gente duvidando de mim. Abre a Bíblia em Lucas 6, versículo 22. 6:22. Bem-aventurados sereis vós, quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem, quando vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como sendo mal por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, grande é a vossa recompensa nos céus. Assim fizeram os seus pais aos profetas. Versículo 24. Ai de vós, os ricos, pois já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, pois tereis fome. Ai de vós agora, os que rides, pois vos lamentareis e chorareis. Versículo 26. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, pois assim faziam seus pais aos falsos profetas. Você está vendo, igreja? Lucas 6:22 foi Jesus que disse que dos verdadeiros profetas, homens que liberam algo de Deus sobre a terra, a cruz dele está sobre os ombros. A maldição diante dos homens vai persegui-lo. Igreja, pastor, então eu não vou servir Jesus. Escuta isso. O diabo
para te escravizar. Ele oferece prazeres exteriores, prazeres na sua carne, delícias na sua carne, que não preenche o seu coração, e que não pode preencher o espaço de Deus dentro de você. Jesus te oferece a cruz sobre a carne. Jesus te oferece a maldição sobre a carne, mas Jesus te oferece para dentro de você a paz que excede todo entendimento. Para dentro de você, Ele oferece o Deus eterno, infinito, invisível e real. Igreja, você precisa entender o prazer da cruz, o prazer de ser maldito entre os homens. Igreja, eu não estou falando aqui para você pegar um chicote e se bater, não. Isso é do diabo. O que eu estou falando aqui é para você entender. Cruz é algo, igreja, escuta isso, algo de ruim que está acontecendo com você, que você não merece, que você não plantou. Aqueles ladrões que estavam com Jesus na cruz, não é dessa cruz que Jesus estava falando, porque eles roubaram, e a condenação daquele tempo era a cruz. Jesus estava falando da cruz dele. Ele não tinha pecado, ele não tinha feito nada de mal, ele era santo e não havia motivo de ser condenado, e ele foi condenado à cruz injustamente. É essa cruz que produz a paz em você, é essa cruz que produz delícias no seu interior. Fala, qual, pastor? Quando você é injustiçado, quando você é injuriado, quando mentem a respeito de você, e mesmo assim você continua em silêncio, como Jesus. Essa é a cruz que Jesus mandou você tomar. Deixa eu te fazer uma pergunta, para você que está me assistindo e para você que está aqui. Essa cruz chega todo dia ou não chega, igreja? Chega ou não chega, igreja? Chega ou não chega, igreja? E o que você tem feito com ela? Eu tenho visto uma igreja que quando essa cruz chega, ele expulsa e chama de Satanás. Escuta isso, igreja. Depois da cruz tem o propósito. Depois do propósito tem o céu em glória com o Pai. Aleluias! Quando você recusa a sua cruz, quando você recusa ser maldito, quando você revida quando é injustiçado, quando você revida quando é perseguido, quando você reclama, você está recusando o propósito de Deus na sua vida. Você está recusando a paz na sua vida. Você está recusando o céu dentro de você. Eu vejo uma igreja orando, e aí a cruz chega. Quando a cruz chega, ele fala, é o diabo. E aí eu fico imaginando, Felipe, Deus do céu falou, gente, tá orando tanto, mas quando a minha vontade chega, ele foge. Fala assim pro seu irmão, a religião não presta. Fala pra ele, fala forte, a religião não presta, mas o meu Senhor, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Então não desista. Essa palavra não é para te matar, mas é para amanhecer amanhã, você continuar orando. E quando a sua cruz, às vezes a sua cruz acorda do seu lado, quando ela acordar do seu lado, faça como Jesus, se cale e experimente tudo aquilo que Deus tem para você. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Jesus conta duas histórias agora. A primeira história que ele conta, Kleber, ele fala assim: quando um homem vai construir um prédio, uma torre,
Eu aprendi isso com meu pai também. Ele faz a conta de quanto ele tem de recurso. E ele faz um orçamento para ver se o recurso dele dá para terminar aquela obra, para ele não ficar envergonhado depois de ter começado uma obra, não conseguir terminar. Aí ele conta outra história, quando um rei sai à guerra contra outro rei, com menor quantidade de soldados, e ele vê que não vai conseguir vencer aquela batalha, ele manda embaixadores para negociar. Igreja, o que Jesus estava falando? Igreja, escuta isso, que o evangelho tem um começo, amém, igreja? Qual é o começo do evangelho? Igreja, escuta isso. Jesus disse assim: aquele que está cansado e sobrecarregado, achegai-vos a mim, porque o meu fardo é leve e suave. Esse é o começo do evangelho. Aquele que está perturbado, aquele que está doente, aquele que está aflito, aquele que está nas trevas, aquele que está em tormenta por Satanás, é só se achegar, que está tudo disponível, e Ele te ama do jeito que você é, e Ele quer te aliviar. Mas escuta isso, esse é o começo da construção, é o começo da construção da torre. Pastor, fala qual é o meio e qual é o final, porque toda construção, toda guerra tem um começo, meio e fim. É verdade ou não é, igreja? Depois de nos achegarmos a Ele, vocês estão entendendo, igreja? Depois de nos achegarmos a Ele e Ele nos aliviar, aí Ele diz algo para nós. Fala o que, pastor? Tome agora, filhão, a sua cruz e me siga. Esse é o meio do evangelho. E pastor, e qual é o final, pastor? Qual é o final? Quem é nosso exemplo, igreja? Quem é nosso exemplo, igreja? E qual foi o final de Jesus aqui na terra? O final de Jesus foi no Monte Caveira, humilhado, pelado, ensanguentado, zombado pelos homens. Então olha nos olhos do seu irmão e fala assim: qual é o final que você espera para você aqui na terra? Se o final que você espera para você aqui na terra é glória dos homens, este final não foi Deus que traçou para você. Quem está me entendendo, igreja? Pastor, você ficou louco. Faz dia, ó. Fala assim pro seu irmão: faz dia que o pastor ficou doido. Não é de hoje não, faz dia. Igreja, você precisa estudar. Vai na história da igreja primitiva, na história da igreja que gerou você há 2000 anos atrás, e olha qual apóstolo que não teve uma morte trágica. Você que estudou um pouquinho pode dizer: João, queria chamar você de imbecil, mas me perdoa, não vou te chamar Lelé da Cuca. João morreu preso numa ilha, velho, sozinho. Quem está entendendo isso, igreja? O final dos apóstolos, os finais dos homens de Deus, foram igual ao como Pedro. Eu vou te contar Pedro. Pedro chega para ser crucificado. Ele para tudo, igreja, e fala assim: eu não posso morrer como Jesus, não. Eu não sou digno. Por favor, me crucifica de ponta cabeça. A igreja se perdeu ao longo dos anos, se perdeu no glamour, se perdeu nas honras, nos elogios, nos status. Não! Jesus te chama para ser maldito sobre a terra. Jesus te chama para morrer pelos pecadores. Jesus te chama para deixar um legado eterno sobre a terra.
Igreja, se arrependa em nome de Jesus. Jesus disse assim no versículo 33: da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo, da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus deixa claro, e aqui nós vamos entender algo que vivemos. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Eu vou te contar algo. Existe uma igreja dizendo que é discípula de Jesus, mas é sinagoga de Satanás. Uma igreja que diz que tem Jesus nas suas ações e nas suas palavras, mas quando ela é afrontada, sua família é perseguida, quando ela está em perigo de morte, ela manifesta quem ela é. Da sinagoga do diabo, ela tem o diabo nas suas ações. E agora você vai entender o mal que reina nos nossos dias. Jesus dá o exemplo do sal. Quando o sal se torna insípido, sem sabor, ele não presta para nada, nem para o adubo. Igreja, tudo que morre aprodece e vira adubo para a terra. É verdade ou não é, igreja? Ou comida para os vermes. É verdade ou não é, igreja? Mas o sal, quando perde o sabor, ele presta para quê? Não presta nem para os vermes da terra. Você está entendendo o que aconteceu com a igreja nos nossos dias? Ela perdeu de colocar Jesus acima de todas as coisas. Ela não quer ser maldita. Ela não quer tomar a sua cruz. Ela não quer morrer por Jesus. E aí, sabe o que aconteceu nos nossos dias? Ela perdeu toda a graça. A igreja perdeu todo o sabor. O que ela serve nesses dias, pastor? Para ser pisada pelos homens. Mas como eu disse, igreja, como eu disse para você que está me ouvindo, essa palavra que foi liberada hoje não é minha, é uma palavra de Jesus. São palavras de Jesus. Provavelmente na sua Bíblia vai estar escrito de vermelho. Foi Jesus que disse. E essa palavra não é para te matar, porque se ainda estamos com os olhos abertos, se ainda respiramos, é porque o Senhor quer nos dar uma oportunidade para se arrepender. Se você está ouvindo essa palavra, e se você percebeu que você é sal, que não tem vida em você, que não tem fruto em você, que não tem Jesus nas suas ações, que você não ama Ele, e que você não é discípulo dEle, mas é discípulo de Satanás, é escravo de Satanás, se arrependa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, se arrependa. Eu tenho dito nesses dias, pegue o seu celular, vai para as redes sociais e reconheça quem você é. Reconheça quem você é, para que Jesus possa transformar a sua vida. Arrependimento não é lágrimas, mas é mudança de atitude. O primeiro passo é você reconhecer quem você é. E se você reconhece que você é um sal sem sabor, que você não ama Jesus acima da sua família, que você não tem tomado a sua cruz e nem está disposto a morrer por Jesus, mas ainda teme a morte, e você quer deixar de ser sal sem sabor para ser o sal da terra, então se levante no seu lugar em sinal de arrependimento. Fique em pé no seu lugar em sinal de arrependimento. Você que essa palavra falou com você, você que está em casa e você que está aqui, feche os seus olhos. A irmã Aline vai cantar uma canção para nós. Enquanto ela canta essa canção, comece a derramar o seu coração diante dele. Comece a dizer as verdades verdadeiras que estão dentro de você.
Comece a declarar quem você é e dizer a Ele: me perdoa, Pai. Me perdoa, Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me em teus braços é meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Mas se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso, meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Nós não pregamos aqui, Jesus, um evangelho de sabedoria humana, mas o teu evangelho do fogo. Batiza a tua igreja com fogo, Jesus. Batiza a tua igreja com o fogo do avivamento, com o fogo da igreja que ardia na igreja primitiva. Nos batiza nesses dias com homens e mulheres dispostos a tomarem as suas cruzes, com homens e mulheres dispostos a abrir mão de tudo por amor a Ti, Jesus, com homens e mulheres dispostos a dizer: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Homens dispostos a dizer que todo o anseio do coração deles é cumprir e fazer a Tua vontade. Em teus braços é meu descanso.
damos também aqui, Pai, uma ordem a toda enfermidade no corpo físico e na alma. Saia agora, em nome de Jesus. Porque a tua palavra sempre é acompanhada de sinais e prodígios, Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou com você, seja um evangelista nesses dias. Compartilhe essa palavra. Você tem na sua mão a oportunidade agora de alcançar milhares e milhares de pessoas. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Nós aqui da Igreja Batista Eren te amamos. Temos orado por você. Queremos aqui também agradecer todos os envolvidos. Tiago, a Armaline, o Igor, o Felipe. Amo vocês. Equipe maravilhosa. Aos meus filhos que estão aqui e você que está nos acompanhando, nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém e amém.